Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Que Deus possa falar poderosamente ao seu coração hoje, em nome de Jesus. Boa noite, irmã Débora Monteiro. A Débora, ela está falando de Peruíbe, pede oração pela sua casa, pela sua família. Débora, João e Edmilson. Vamos orar por você, Débora, e por todas as pessoas que estiverem presentes aqui nessa live. Eu quero compartilhar uma palavra com você, eu quero ler uma palavra bem breve com você, vai ser uma live bem rapidinha. Eu vou ler uma palavra, vou fazer um comentário breve aqui e vamos orar juntos no final. Por isso eu peço que você escreva o seu nome, escreva o lugar de onde você fala e coloque o seu pedido de oração, caso você queira. Amém? Vamos entregar todos esses pedidos a Deus, no nome de Jesus. Eu quero ler com você 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler do verso 32 ao verso 37. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 32. O tema da mensagem é: tome uma decisão. Tome uma decisão. Esse é o tema da mensagem. A palavra do Senhor está escrito assim: E Davi disse a Saul. Só um minutinho. A partir do verso 32. Isso. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-o da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai e o Senhor seja contigo. Amém? Tome uma decisão. Essa história de Davi é bem conhecida, ela é bastante conhecida no meio cristão. Ela conta a história de uma batalha que o povo de Israel teve e nessa batalha, eles foram desafiados por um gigante, um homem de grande estatura. Esse homem afrontou o exército de Israel e todos os soldados ficaram com medo de enfrentar o gigante Golias. Só que Davi, ele não olhou para o tamanho do gigante, mas ele olhou para o tamanho do seu Deus. Ele entendeu que aquela era uma luta espiritual e ele decidiu enfrentar o seu gigante. Tome uma decisão. Esse é o tema dessa mensagem. Eu peço que você nos ajude a divulgar essa palavra. Você pode ajudar isso deixando o seu like, compartilhando essa mensagem com os seus contatos. Amém? Bom, vamos aqui comentar, fazer alguns breves comentários aqui. Irmãos, Davi
não era mais forte do que aqueles homens ali que compunham o exército de Israel. Davi não era mais forte. Davi não estava melhor preparado do que eles. Davi não tinha experiência de combate em guerra, mas ele tinha algo que a maioria daqueles soldados, ou todos aqueles soldados, não tiveram. Ele teve uma atitude. Davi teve atitude. Davi teve uma iniciativa. Muitas vezes, diante dos nossos problemas, diante de uma circunstância desfavorável, onde nós ficamos com medo de enfrentar, tudo o que nós precisamos é de uma iniciativa. Tudo o que nós precisamos é de confiar em Deus e enfrentar o nosso desafio. Davi, embora ele não tivesse experiência nas batalhas, falando ali de batalha de exército contra exército, ele tinha a sua experiência. E o que fez com que ele tomasse a frente daquele desafio e se oferecesse voluntariamente para enfrentar o gigante foram as lembranças positivas que ele carregava dentro de si. Todos nós temos alguma vitória para contar na nossa vida. Talvez você não esteja se lembrando, mas certamente você tem alguma bênção aí para contar na sua vida. Houve algum momento em que Deus honrou você, em que Deus usou você. Houve algum momento em que Deus te concedeu a vitória. Então, quando você tiver que enfrentar grandes desafios, grandes problemas, traga à memória esse tempo onde você foi vitorioso. Foi isso que Davi fez. Quando o rei Saul tentou desencorajá-lo, quando Davi se ofereceu para enfrentar o gigante, o rei Saul falou com ele assim: olha, você é muito jovem, esse gigante, antes de você nascer, ele já estava na peleja, ele já estava na batalha, ele é experiente. Só que mesmo diante daquela palavra de desencorajamento, Davi se lembrou de que Deus estava com ele o tempo todo. Davi se lembrou de que quando ele estava exercendo a função de pastor de ovelhas e teve que defender as ovelhas, Deus o abençoou. Deus honrou Davi. Então, e ele disse isso para Saul, ele falou: olha, do mesmo jeito que Deus me abençoou para derrotar urso e leão, ele vai me abençoar para derrotar esse gigante. Então, o que eu quero deixar para você aqui, nessa reflexão, é que o Deus que te concedeu vitórias no passado, sejam elas pequenas vitórias, é o Deus que vai te conceder vitórias hoje. Eu vou falar de novo. O Deus que te concedeu vitórias no passado é o Deus que vai conceder a você vitórias hoje. Não importa qual seja o gigante que você esteja enfrentando, não importa o tamanho do desafio que esteja diante de você, no Senhor nós podemos ser vitoriosos. Quem é o seu gigante? Quem é o seu Golias? O que tem afrontado você? O que tem desafiado você? Talvez um problema que você esteja enfrentando, talvez um problema familiar, talvez uma enfermidade, talvez um período aí onde você tem lidado com a ansiedade, com a depressão. Não importa. No Senhor nós podemos ser vitoriosos. Em Deus nós podemos ser abençoados. Você não precisa fugir do seu gigante. Encare e enfrente o seu gigante. Assuma as suas responsabilidades. Até onde vai a sua responsabilidade nesse problema que você está enfrentando? Assuma ela. Faça a sua parte.
Davi fez a sua parte. Ele se apresentou ali na batalha. Ele foi até o gigante. Davi foi de encontro ao seu gigante. Olha aí, receba essa palavra em nome de Jesus. Davi não ficou correndo do gigante. Davi foi até ele. Você já viu aquelas lutas de boxe, onde um dos lutadores fica correndo do outro em volta do ringue, ao redor do ringue, né? Mesmo dentro das cordas ali, mas ele fica evitando o confronto. Davi não fez isso. Embora ele fosse de uma estatura menor do que o gigante, embora ele não tivesse as armas poderosas que o gigante tinha, embora lhe faltasse experiência, a palavra diz que ele foi de encontro ao gigante. Ou seja, ele assumiu a sua responsabilidade na batalha. Tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que você precisa fazer. Tem passos que você precisa dar. Amém?